um trabalho, né, velho? Nossa senhora. Só Caiu, quem é caiu, voltou. youtuber mesmo e operador sabe o trabalho que a gente tem aí. O Éder, tem problema da Gabi participar? Ela quer aprender com Claro que você não. também, cara. Toca a ficha. Bom dia, irmão. Muito bom dia. Bom dia. Vamos Deixa eu lá. só arrumar a tela aqui, que eu quero ver se eu consigo deixar de um jeito que eu enxergue vocês e enxergue o gráfico também aqui na Legal. operação. Ok. Beleza, aqui. Cara, eu fiz uma compra hoje aí já na Ah, barra 3, no fechamento da 2 ali. no fechamento da barra E, 2? e saí, cara, praticamente no tique ali no alvo. Puta, que bom. Foi bizarro, porque logo depois já reverteu forte ali, né? Foi. Eu saí na barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na barra 7 ali. Cara, pior é que eu aqui, eu tava esperando 275 ali pra vender, só que pra pegar mais Uhum, pontos. Eu achava que ele ia voltar mais. Aí eu uhum. acabei tomando em uma conta. Duas eu tomei e uma eu peguei, deu bom até. É. Mas foi sinistro. Uma foi 797 contra, já travou a plataforma, né? Uhum. E a Foi uma outra. pancada ali, né? Foi na verdade foi na hora da notícia. Na hora da Foi, notícia foi ali nada. ele me tirou e desceu. E eu pensei ainda, eu falei, putz, eu acho que eu vou aumentar meu stop. Mas, pô, eu não gosto de fazer isso. Aí eu falei, não vou fazer É difícil, né? não. Bom dia, Gabriela. Tudo bem? Bom dia, Eder, tudo bem? Tá sem Tudo mic, certo. tá? Tá com? É E porque, o como a pior é gente tá no que. mesmo lugar, né? Ah, Se é. eu deixo, a Ah, gente é. fica se ouvindo. É verdade. E o pior é que uma das contas, cara, que eu tenho aqui de mesa proprietária, eu fiquei a 5 pontos do alvo aí nessa mesma operação e ele voltou tudo e me tirou no zero. Ah, mas pelo menos você protegeu. A minha eu não protegi, eu fui É. amassado que eu tava vendido. Mas tu sabe que eu vou te dizer que uma das coisas que ainda, mesmo depois de tantos anos aí, uma coisa que eu ainda não lido bem é sair no zero depois que chega tão perto, sabe? Quando cola lá, sabe? Fica assim 5 pontos, 10 pontos, aí eu fico louco quando volta no zero. Às vezes eu prefiro o stop. Eu também, sabia? E aí, nesse caso, pelo menos eu, né? Eu preciso cuidar muito pra eu não entrar em qualquer lugar de raiva. Sabe Uhum, aquele trade isso. da vingança? Perfeito, exato. É. E aí, Não, então, só por disciplina eu protejo, deixo no zero, fico irritado, óbvio, né? Fico claro. puto da cara depois de ter perdido aquela operação, mas vale mais a pena, né, manter a disciplina nesse caso do que um trade de vingança e estragar o dia, coisas desse tipo. Perfeito, perfeito. Irmão, primeiro eu queria agradecer aí a sua disponibilidade, tá? Pra tentar passar um pouquinho essa visão. Queria te parabenizar porque eu acho fantástico a forma que você opera e o seu Oh, relatório valeu. anual. Cara, eu acho sensacional. E vamos lá, o microfone é seu. Uhum, O que você quiser passar pra mim e pra Gabi, a gente vai tentar absorver o máximo de coisas aí sobre o que eu te falei, sobre a questão do equilíbrio que você vê e como que você, nesse equilíbrio, né? Como que você uhum, entende uma entrada, por exemplo, a favor do movimento primário, tá subindo muito, sei lá, espera o pullback, faz um pivô, vai pra compra com o cara, quando você sabe que é pra uhum. inverter e essas coisas. Eu só quero aprender com você Perfeito. agora. Obrigado, Eu Eder. vou, eu vou compartilhar então a minha tela, que fica mais fácil, tá? Manda ver. E primeiro também falar que é sempre legal conversar com outros traders, assim, ainda mais pessoas que eu admiro ali, que nem vocês, né? O canal de vocês é bacana, eu venho acompanhando o trabalho há bastante tempo. O Márcio faz bastante tempo mesmo, eu não me lembro agora quando foi, mas foi algum dos vídeos meus que tu comentou e dali eu já cheguei no teu canal e desde então assisto sempre também, né? A Gabi também agora fazendo esse trabalho aí muito bacana, mostrando aí esse processo todo da saída do emprego e tentar operar, viver operando, né? Sim. Que é sempre um desafio, é sempre complicado, e principalmente uma coisa que eu acho bacana aí que vocês têm feito é deixar muito claro para todo mundo que está olhando os vídeos, né, que não é tão simples quanto parece, né? Exato. A gente combate um mal que existe no mercado, que é justamente a ilusão, né? O Sim. pessoal vem achando que é grande, e, cara, e essa ilusão vem de todos os lados. Todos Vem os desde o lados. momento que, por exemplo, conhecidos nossos que não operam, né? Aham. Amigos, parentes, tudo mais. Se tu explica um pouco sobre o que é o que a gente faz, o pessoal já acha que tu tá ganhando milhões de reais por dia, né? Perfeito. E aí esquecem que tem o dia que tu apanha, que tu perde também, né? Perfeito. E essa busca que a gente tem de tentar explicar que o nosso jogo aqui no Day Trade ele é em cima de uma média, né?
a média de ganhos que a gente tem, é um saldo, né? Entre ganhos e perdas, entre mortos e feridos, o quanto que sobra no final de cada mês. Exatamente. Então, isso aí é legal, eu dou os parabéns para vocês também por serem tão transparentes aí e explicar. Não é à toa que vocês estão dentro desse movimento aí, o OTT, né? Sim, com certeza. Beleza, gente? Vamos nessa. Eu vou compartilhar Obrigado, aqui, então, a minha tela. Muito obrigada. Vamos ver aqui, tela inteira, ecrã 2, ecrã 1, feito, vamos ver. Aí vocês me dão um feedback, aí está aparecendo a minha tela do gráfico. Perfeito. Tá? Então tá. Então eu vou começar explicando sobre o que eu estou vendo de ontem para hoje, tá? E aí depois a gente pode voltar, ver outro ativo também, qualquer coisa desse tipo, mas acho que hoje já está bem didático aqui. Ok. Eu começo sempre o dia analisando o movimento anterior, então é mais por localização, tá? Eu preciso ter mais ou menos uma ideia de qual é o ciclo que o mercado terminou e por onde eu vou começar a minha leitura do dia. Então, como a gente opera day trade, a gente opera dentro de 5 minutos, no meu caso, né? Eu fico mudando o time frame para operar. Eu escolhi os 5 minutos, que vai ser o ponto de entrada. Eu posso até olhar os tempos gráficos maiores, mas é muito mais para poder ter uma ideia se a minha leitura está de acordo ou não. Tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o diário. Então, veja que aqui no diário eu tenho esse retângulo aqui, né? Que é onde eu marquei aquele período caótico que o mercado ficou dentro de uma região por dias, que fiquei com uma raiva gigante disso aqui, que o mercado nunca saía dessa faixa de preço, né? Sim. Até que ele saiu, e ele saiu agora aqui em um movimento que é altista, mas bem fraco, né? A gente pode perceber que ele tem aqui movimentos de alta, seguido por pernas de baixa, né? Então, isso aqui, no meu ponto de vista, é um desequilíbrio fraco comprador, que é quando o mercado faz um impulso de alta, tem uma correção profunda, faz uma nova alta para uma nova máxima e uma nova correção profunda. Ô Éder, eu posso ir perguntando, porque senão eu esqueço, claro, cara. Pode ir falando. Nesse caso, quando você analisa isso, você leva em conta a macroeconomia ou não? Só gráfico. Só gráfico, tá. Obrigado. Só gráfico. Okay. Por que eu não faço com macroeconomia e outras coisas? Eu sei que tudo isso funciona, só que eu tenho que tentar tirar vantagem em cima da técnica que eu uso. Então, no meu ponto de vista, se eu estiver focado muito no gráfico, já que a minha leitura é barra a barra, então imagina, por mais que cada barra leve 5 minutos, a minha leitura é em cada uma delas. Então tem um desgaste, né, mental para a gente analisar se mudou o ciclo ou não. Que se eu colocar outros elementos, eu acabo perdendo a vantagem que eu tenho de tomada de decisão rápida. Então eu consegui perceber ao longo do tempo que eu não preciso dessas outras informações. Então, por exemplo, aqui, como eu disse, eu estava em um desequilíbrio fraco, comprador, né? Então, depois de uma barra como a de ontem, que é essa daqui, ó, que eu sinalizei aqui com a seta amarela. Vou até botar de novo aqui, que já tem um monte de seta. Aqui, ó. Isso aqui é amarelo. O que eu espero para hoje? Que provavelmente eu vou ter um movimento comprador inicialmente, tá? Mas isso é só uma ideia inicial. Aí eu vou para os 5 minutos. Pode-se dizer um viés? Pode ser um viés. É um viés, mas não de forma pejorativa. É um viés de realmente ter uma ideia de onde você acha que o preço vai ir. O que iria me surpreender? Se o mercado abrisse em gap de baixa e começasse muito forte vendedor, ele iria me surpreender. Aí teria mudado aquilo que eu estava esperando para o mercado. Eu ia esquecer tudo que teria para trás e começar a dar foco somente no dia de hoje. Perfeito. Então eu iria limpar toda a leitura e começar de novo. Perfeito. No movimento de ontem, o último movimento de ontem, eu tenho esse movimento aqui, ó. Uma perna de alta, seguido por uma perna de baixa. Né? Então isso aqui a gente pode dizer que é um movimento em A, né? Sim. Ou um V ao contrário, tanto faz. Só que o que importa aqui dessa informação é que eu sei que esse tipo de movimento, ele é menor a probabilidade, ele acontece menos vezes, ele não é com tanta frequência, né? De um mercado subir e descer tudo na mesma perna. Então, na minha opinião, ele é um equilíbrio. Por que ele é um equilíbrio também? Porque ele trabalha dentro de uma faixa de preço e não sai daquela faixa de preço. Então, tanto compradores quanto vendedores vão negociando em uma faixa de preço que eles estão achando justo naquele momento, até que alguma coisa vai acontecer no mercado para ele poder ter uma motivação de sair daquela região. Tá? Então, se eu estou analisando o mercado no início como equilíbrio, eu vou marcar isso aqui. Eu não tenho mais o costume de deixar marcado no gráfico, mas para mostrar é sempre legal. Ó, eu deixo assim um retângulo, né? Pegando máximas e mínimas, marco 50%,
que é mais ou menos aqui, tá? Por cima. Geralmente eu pego aqui a ferramenta do Fibonacci, me serve só para isso. Ó. Só para Eu marcar marco o aqui. meio? Só para marcar o meio. Ok. Eu deixo 50% ali, aí marco, acho que a ferramenta me ajuda rapidamente a marcar. E aí eu geralmente deixo um risquinho ali de uma cor diferente para saber onde é que é esse 50%. Por exemplo, aqui. Tá? Então, o que eu quero inicialmente se o mercado me der chance, me der sinais aqui interessantes para vender aqui no alto, eu vou vender, ou se ele me der oportunidade aqui embaixo para comprar, eu vou comprar. Não necessariamente precisa ser na extremidade, não precisa ser exato, que eu acho que também nos gráficos aqui, nos movimentos dos preços, nada é exato, né? Uhum. O Felipe Aranha, né, que trabalha em cima de All Brooks, fala que tudo é cinza no mercado, né? Então, de fato, eu concordo. Então, dentro dessa região aqui, eu posso comprar e dentro dessa região aqui de cima, eu posso vender. Beleza. Tu vê que tudo isso é só para começar o dia. Claro. Aí vem a barra número 1. Ó, ele rapidamente já começou aqui nos 50%. Mas, ó, começou aqui, né? Em cima. Testou 50% e reverteu. Você não entra assim na primeira, mesmo batendo e dando esse choque? Depende muito. Tem que ficar muito... Tem que estar muito claro. Eu vou dar um exemplo desenhado aqui, tá? Digamos que eu tivesse um equilíbrio assim, mais ou menos. Um equilíbrio um pouco mais estreito. E eu não tenho resistências acima. O mercado já abre a barra 1, já abre fora desse range, aí eu posso comprar. Entendi. Porque aí eu já estou saindo, já estou mudando o ciclo já na primeira barra. Nesse caso aqui, a primeira barra não mudou o ciclo para mim. Ó. Ele está dentro do equilíbrio ainda, só que no alto do equilíbrio. Entendi. E eu não vou vender... Pode falar. Me diz uma coisa, quando ele nasce fora, você vai pro rompimento, o seu stop muda, ele fica maior ou não? Não fica maior. Ok. Tá. Stop é onde eu acho que ele desfaz aquela premissa de entrada. Ou seja, se eu estou entrando para rompimento, eu vou colocar o stop numa posição onde, se ele voltar, significa que não é um rompimento, que ele é um equilíbrio. Certo. Daí eu já deixo o stop por ali. O stop inicial, né? Aí muitas vezes eu acabo saindo antecipado. Tá. Então veio a barra 1 não saiu desse range, então no meu ponto de vista ele ainda é um equilíbrio, ele ainda está aqui dentro e não saiu desse range. Não vou vender porque eu geralmente espero uma barra de sinal para poder vender, e eu chamo de barra de sinal, é uma barra a favor do local onde eu quero atacar, podemos dizer assim, né? Então teria que ser uma boa barra vendedora aqui para eu poder pensar em vender buscando esse 50%. E um stop, nesse caso um pouco maior, tem que ser... Quanto você acha que para trabalhar dessa maneira é um bom stop? A partir de quanto? Eu nunca coloco stop fixo em pontos, porque o mercado ele muda o tamanho da amplitude. Então, eu geralmente fico analisando pelo tamanho do movimento. Por exemplo, aqui, ó, tem um range de 1.110 pontos, dá para dizer, né? Então, eu teria que colocar o stop, no mínimo aqui, uns 400 pontos, se eu fosse colocar aqui uma venda, ou então, no mínimo, uns 200 pontos a mais, ou 150, até 150 daria, a mais da máxima do dia. Entendi. Tá? Porque a minha conta, que eu geralmente faço, é o seguinte, é um dos filtros que eu uso para poder operar um rompimento, tá? Um desequilíbrio muito forte. Eu tenho aqui, ó, 1.120 pontos. Vou botar aqui, ó, 1.120. 20% disso vai dar 224 pontos. Então, se fechar uma barra 224 pontos fora do range, eu acho que é uma boa distância para caracterizar uma mudança de ciclo e confirmar um rompimento. Esse é um filtro que eu uso. Entendi. Então, você tem probabilidade dele a longo prazo? Quanto funciona e quanto não? 64% das vezes funciona. Ah, legal, velho. 64% considerando esse ano na conta pública que eu estou colocando, porque a performance esse ano não foi muito boa. Tá, mas no passado performou quase 68% esse tipo de rompimento. Perfeito. Então foi bom, né? Então o que acontece? Se eu vou operar aqui dentro do equilíbrio, com uma barra de sinal aqui, o meu stop vai ter que ser mais ou menos nos 20% fora do range, entendeu? Que é quando mudaria o ciclo e entraria em rompimento. Então, eu sempre tento deixar o stop fora do ciclo que eu estou entrando. Certo. E é por isso que muitas vezes a minha operação tem risco-retorno negativo. Porque aí o meu risco vai ser um pouco maior, o meu retorno vai ser um pouco menor, mas eu vou trabalhar com a alta taxa de acerto. Perfeito. A 2, por exemplo, do meu ponto de vista, ele já rompeu, né? Ele já andou aqui 240 pontos.
E nesse caso aqui, o corpo até não fechou em 20%, mas eu entro porque eu estou considerando um padrão de força, que é essa barra 1 aqui ter sido negada pelos vendedores, né, ter aparecido aqui compradores, fechando ela boa aqui, e a 2 fechando fora do range, com um bom corpo, acima de 50% do tamanho da barra. Então aqui sim eu já acho que é uma boa operação de rompimento, só que o que eu tenho de pontos negativos nela, e sempre tem, né, alguns pontos negativos. Eu tenho aqui, por exemplo, uma marcação que eu deixei no 161 aqui, ó, uma pontilhado verde, não sei se aparece para vocês. Aparece. Que esse aqui é só um ponto de referência que eu coloquei, eu não uso ele para operar, mas eu marquei com base no diário, porque eu sei que no diário, se eu colocar aqui um fibo, usando esse equilíbrio anterior, aqui esse caixote anterior, aqui é bem no 161 de Fibonacci. Certo. Eu não uso, mas muita técnica uso. Sim, claro. E como quem opera gráfico está trabalhando em cima de emoções, em cima de outros players, eu sei que normalmente o 161 ele é um ponto de realização de quem opera usando Fibonacci. Então, quem comprou rompimento dessa região aqui para longo prazo, né, um pouco mais de longo prazo, pode usar essa região aqui como um ponto de realização para poder sair de posição. Tá? Certo. Também ele é região de topos anteriores, então pode ser uma boa região para entrar vendedores aqui. Então esse é um ponto negativo que eu tenho nessa operação, então eu sei que eu tenho que fazer um scalp dela, né? Tem que fazer uma operação curta. Ó, então aqui como é que eu estruturei? Eu entrei aqui com 7 contratos, para mostrar para vocês posição de stop e alvo. E aqui eu tinha entrado errado, tá? O que aconteceu? Eu entrei tentando pegar mais pontos do que deveria. Certo. Eu deixei o meu stop lá em 430 pontos, que é dentro do range já, e o meu alvo estava um pouco acima daquela região, onde eu considero que seria uma região que poderia ter realização dos compradores, tá? Outra coisa que eu uso, eu vou usar a reguinha de Fibonacci apenas para medir, eu coloco na mínima e no fechamento da barra, e vou calcular qual que é a projeção de 1 para 1 dela, que é aqui, ó. Certo. Então, o correto do meu alvo seria sair antes do 1 para 1 dessa barra. Esse seria o certo da minha técnica, que é a que eu tenho estatística aí de 64% de acerto. É eu saindo do ponto de entrada do rompimento, saindo antes do 1 para 1 dela, que é a projetada daquela barra, tá? A projeção daquela barra. Só que quando eu entrei aqui, eu acabei colocando o alvo um pouquinho maior, por isso que eu passei mais trabalho também nesse trade. Mas eu tava... Pode falar. Desculpa, pode terminar. Não, eu ia terminar dizendo que, nesse caso, eu acabei colocando um alvo maior porque eu estava muito mais atento ao stop. Eu dou prioridade à localização do stop primeiro. Perfeito. E depois o meu alvo também. Perfeito. Nesse caso, por exemplo, você identificou que a sua saída estava errada durante o trade ou depois? Durante o trade. E você não muda? Você não mudo. Não muda? Não mudo porque eu poderia mudar. Eu não mudo no primeiro momento, esperando para ver o que vai acontecer quando o mercado chegar no ponto onde deveria ser a minha saída. Certo. Então, ali, a partir do momento que ele chegou na região onde deveria ser a minha saída, aí eu posso mudar. Aí eu posso sair antecipado e zerar por ali e aceitar que eu errei aquela operação, né? Que a execução da operação teve erro. Ou eu deixo no 0 a 0 para poder esperar para ver se vai acontecer. Hoje, por exemplo, eu deixei no 0 a 0. Chegou naquela região, eu protegi no 0 a 0 e deixei para ver o que ia acontecer. Tem algum estudo seu, Éder, de probabilidade quanto a essa mudança? Ou você afunilar o seu stop de saída, ou o do gain ou o de perda? Por exemplo, sei lá, X% das vezes que bateu ali, eu voltei, deu certo, deu errado? Eu não fiz em percentual, mas eu fiz da seguinte forma. Eu calculei qual que era o resultado financeiro ao longo do tempo, né, usando as minhas operações. Se eu colocasse proteção do 0 quando chegasse em 90% do meu alvo, isso é uma regra padrão do meu operacional, chegou próximo de 90% do alvo, eu já deixo no 0 a 0. Ou se eu não protegesse, né, e o meu resultado financeiro fica melhor fazendo essa regra de proteção. Entendi, perfeito. Porque o percentual de vezes que ele vai até o meu alvo não muda, ele segue a mesma taxa de acerto. Só que o resultado financeiro entre proteger e não proteger é melhor protegendo. Perfeito.
Porque aí aquelas que seriam loss, ele acaba tendo um menor, né? E tem um detalhe. Na minha avaliação, toda vez que eu fico no 0 a 0 no trade, eu não considero como acerto daquele trade. Né? Ok. Então, ele entra na estatística como se tivesse dado errado a operação. Perfeito. Tá. Aí a barra 5 foi quando aconteceu de ele chegar onde era a projeção, onde era o meu alvo correto, e eu protegi no 0 a 0. Só que o meu alvo real estava um pouco mais acima, né? Então, na barra 5, ele já teria atingido o alvo que seria o certo desse rompimento aqui, que era um rompimento bem curto, né? Então, um scalp bem curto. Sim. E aí, na barra 6, deu essa parada aqui. Eu achei que eu ia sair no 0 a 0, chegou bem próximo. Eu fiquei a 100 pontos de me tirar no 0 a 0. Certo. E aí, na barra 7, felizmente, ele deu aquela estilingada, pegou meu alvo lá e depois voltou tudo. Então, esse trade, na verdade, ele teria que ter dado ganho na barra número 5 ali, né? Se eu tivesse colocado a quantidade de contrato certo ali na operação. Uma pergunta sobre essa parte aqui? Eu tenho uma. Desculpa, amor, pode ir. Pergunta você primeiro, perdão. Uma coisa que eu fiquei na dúvida ainda é o seguinte, a sua tomada de decisão entre venda e compra. E assim, entendi que você usa um rompimento, tudo bem. Aí, vamos dizer assim, que está nesse range de equilíbrio que você explicou. E aí, nós nos baseamos na exaustão de preço. O que te baseia para falar isso é uma venda ou isso é uma compra? Isso ainda não ficou claro para mim. Apenas o ciclo que o preço está. Então, quando eu digo que, da maneira que eu enxergo o mercado, ele trabalha em 2 grandes ciclos e 4 no total, tá? Os 2 grandes ciclos seria ou ele está em equilíbrio, ou ele está lateral, ou ele está... por isso que eu não chamo de tendência, porque tendência, no meu ponto de vista, tem mais específico, né? um movimento de maior prazo. Então, no meu caso, ou ele está em desequilíbrio, uma das partes está ganhando a disputa ali, uma está sob controle, ou ele está equilibrado. Se ele está equilibrado e eu só estou vendo o equilíbrio dele, eu só vou operar dentro de um equilíbrio. Então, se um equilíbrio é aqui e eu estou próximo do topo, eu só vou vender. Eu não vou comprar dentro do equilíbrio. Então, eu não faço nada dentro dessa região aqui, ó, do equilíbrio. Essa região inteira aqui eu não faço nada. Eu vou colocar assim, ó. E só abre possibilidade para eu operar vendido a partir daqui, para buscar essa região do meio, ou só abre possibilidade de eu comprar nessa região aqui. Agora, no momento que ele sai dessa região, como saiu aqui, ó, na barra 2, aí a partir daqui eu não vou vender, porque se eu estou em um desequilíbrio comprador, eu quero operar a favor desse movimento. Porque toda vez que eu estou operando um rompimento, operando um desequilíbrio, eu estou operando em cima de força. Do meu ponto de vista, algum player, e aí tanto faz o motivo, tá, ou vários players, mas alguém está motivado a deslocar o preço mais alto. Então eu acredito que, ao menos por um tempo, e eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas ao menos por um tempo vai entrar força, que provavelmente quem olha o fluxo vai ver a entrada de algum player grande ali, tomando o preço ali, né? Então eu espero que ele vá andar rapidamente para uma outra região, então eu entro comprado e não faço nenhuma venda. Aqui eu só iria vender a partir do momento que ele equilibrar de novo, ou que ele estiver muito fraco. Nesse caso aqui ele equilibrou de novo. Vou mostrar por que eu considero isso. Porque agora eu desconsidero esse caixote aqui. Eu tenho como um ponto de referência o último rompimento, que foi aqui, ó, bem na máxima de ontem. E no momento que o preço faz esse movimento, que ele faz um novo topo, faz uma perna de baixa testando o ponto de rompimento anterior, eu considero que isso aqui é um fundo, e na 12 ele faz um novo topo, e aqui na 13 ele faz um novo fundo, ou seja, agora nós já estamos no equilíbrio de novo. Ó, agora nós já estamos em uma região de equilíbrio. Deixa eu colocar diferente aqui. Deixa eu tirar essa amarelinha. Espera aí. Agora aqui, no meu ponto de vista, nós estamos em equilíbrio, né? Certo. Aí agora, então, Gabi, eu poderia vender qualquer região aqui em cima que me desse uma boa barra de sinal. E poderia comprar qualquer região aqui embaixo que desse uma boa barra de sinal. Por exemplo, a 14, eu poderia comprar. Eu comprei. Comprou? Boa. E aí, ó, pode falar. Eu tava comprada aqui. Eu tenho uma pergunta. Como esse range ele é menor, ele é bem menor, você diminui a pontuação de ganho?
Isso, com certeza. Ok. Eu não quero aqui, ó, vou dar um exemplo do que eu faria se eu comprasse a 14, tá? Aham. Viu que eu coloquei essa linha amarela bem no 50% do range, né? Perfeito. Então ali é a minha região de alvo. Se eu fosse comprar ela, eu ia ter que entrar com bastante contrato. Eu ia ter que entrar aqui, ó, com 15 contratos dentro do valor de risco que eu estou colocando por operação hoje, tá? Ah, então você aumenta os contratos para pegar o mesmo valor financeiro que quando você faz Isso a aí, mais... isso aí, entendi, legal. isso aí. Porque a minha gestão é com base naquilo Perfeito. que eu posso arriscar de perda. Aham, Então é um risco financeiro e eu vou ajustar o número de contratos para que o meu risco financeiro sempre se mantenha o mesmo. E eu perfeito. vou ver se o meu alvo, se eu tenho probabilidade do meu alvo chegar nos 50% nesse caso aqui, tá? Uhum. Nesse caso eu acho que eu não faria, que agora o que eu fui fazer aqui para medir, eu percebi o seguinte, ó, que o meu stop ficaria muito colado aqui na mínima da 14. Aham, Não é da maneira que eu gosto, eu gostaria de deixar um espaço, então eu teria que diminuir o número de contratos, ó. sim. De repente, no mínimo para 12. Ó. Aí, se eu fosse entrar ela, eu ia colocar 250 pontos de stop e eu ia tentar pegar 190 de alvo, mas veja que o meu alvo agora ficou acima dos 50%. Aham, Que aí, na minha estatística de taxa de acerto, eu já começo a diminuir a minha probabilidade de acertar. Tá? Onde eu tenho maior probabilidade de acertar é se meu alvo sair nos 50%, ou um pouco antes dos 50%. Por isso que eu não gosto de operar equilíbrio com range muito pequeno. Eu preciso ter um pouquinho mais de espaço para poder andar meu alvo, sabe? uhum. E foi agora, nessa barra, falando agora, que eu consegui ter a grande diferença do operacional da gente. Eu entrei ali no fim da barra. Você entraria lá no começo dela? No fechamento dela, No isso. fechamento dela, perfeito. No fechamento Então, dela. aí, por isso que a gente pega 100 pontos com a rapidez. É que a gente pega a faca caindo e ele espera. Isso. Exato. Isso. Eu também tenho possibilidade de entrar com ordem limite ou então entrar com barra contrária. Né? Aham, Então, por exemplo, no meu operacional, eu divido que a entrada em equilíbrio são duas, que é o equilíbrio com barra de sinal, que é a 14, ou o equilíbrio na falha. Na falha seria, por exemplo, eu entrando na 13. Porque como eu estaria apostando que eu não tenho vendedores abaixo da 9. uhum. Então eu poderia entrar também no fechamento da 13, apostando que eu não vou ter um rompimento aqui para baixo, que eu vou ter, na verdade, compradores aparecendo e levando o preço até 50%. Que seria a melhor maneira de eu operar aqui com aquela mesma quantidade de contratos de antes. Ó. Se eu fosse operar com 15 contratos, eu até poderia operar com menos, eu poderia operar com 13, entrando no fechamento da 13, saindo com 175 pontos de alvo e um stop de 235. Veja que agora o meu stop ficou bem melhor que antes, ó. Que ele está distante da 14. Perfeito. Essa é a forma que a gente opera, só que é bem menor, bem menos pontos, né? Mas é exatamente isso. Diz uma coisa, Éder, você trabalha também, você coloca nas suas estatísticas topo duplo, fundo duplo, essas coisas ou não? Não, porque topo duplo, no meu ponto de vista, é padrão de equilíbrio. Perfeito. Então eu estou vendo o equilíbrio em si. Fundo duplo é algo similar, né? Porque estaria 2 toques no fundo. Provavelmente o mercado, quando tem fundo duplo, dificilmente ele está em outro ciclo que não seja o equilíbrio. Sim. Ou ele é um equilíbrio, ou ele é um desequilíbrio fraco, que é o comportamento é muito parecido para operar. E assim, eu só queria fazer uma observação nessa questão, né? Porque eu vejo muita gente falando, né, a respeito de que vende ou compra em topo duplo, enfim. Só que, digamos aí na sua tela, onde a gente está, a gente vê um topo duplo muito claro. Uhum. Porém, embaixo a gente tem um fundo duplo muito claro. Isso. E às vezes o cara, ele só quer enxergar aquilo que... Não, se eu quero vender é porque tem o fundo duplo. Mas quando tem o fundo duplo, tem o topo duplo. E vice-versa. Por isso que operar figuras no meu ponto de vista, é difícil de ter uma taxa de... Tu vai ter uma taxa de acerto, mas dificilmente tu vai conseguir ser lucrativo com ele no longo prazo. Também. Porque se tu só considerar a figura e não considerar o contexto... Perfeito. Aí, ó, eu estou vendo um topo duplo, mas aqui eu tenho um fundo duplo. Né? Agora, se eu usar essa informação do topo duplo para vender nessa extremidade e sair em um scalp curto, perfeito. Beleza, aumenta muito a taxa de acerto. Perfeito. Agora, se eu quiser esperar que o mercado vai reverter, né, eu não estou vendo nenhum sinal de vendedores vendendo abaixo da 9. Uhum. Né? Eu não vi em nenhum momento do dia o mercado passou abaixo da 9. Né? Uhum. Então eu vou ter que esperar que o mercado mude o comportamento. Aí é uma outra crença que eu tenho grande, é que o mercado ele trabalha com inércia. Certo. Né? Então é muito melhor eu operar
fazendo aquilo que ele já vem fazendo, que eu acho que é a maneira que vocês operam. Sim. Vocês sempre apostam que o mercado vai continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo antes. Exatamente. Vocês não estão tentando adivinhar qual que é o próximo movimento do mercado. Exato. Né? O mercado está sempre falhando nessa região, aí vocês vão lá e operam aquela falha. Perfeito. É mais ou menos assim, né? Que é exatamente isso que você falou que você faz. Exatamente, essa é a ideia que eu tenho. O mercado aqui, eu estou acreditando que é equilíbrio, porque eu não estou apostando nesse momento que ele vai ter um rompimento. Eu acho que qualquer tentativa aqui, nesse momento, ele vai falhar. A não ser, claro, que ele comece a me dar sinais aí de força, de pressão, que aí são outros conceitos que aí demoraria muito mais tempo para explicar. Mas se eu não estou vendo esses conceitos assim, de força, pressão, mostrando compradores e tudo mais, eu vou apostar que é uma falha. Sim. Se eu estou apostando que é uma falha, eu vou vender aqui em cima e não comprar. Perfeito. E sabe o que é legal nisso? Que, por exemplo, se você pegar o fluxo nessa estrutura agora, você vai ter escora, vendedores fortes, pesado, querendo sair aqui onde está esse finalzinho da barra 14, e os caras vão querer sair, vai ter muita escora de compradores querendo sair na extremidade. E é engraçado porque eu olhando o fluxo e você falando, cara, a estrutura é a mesma. É a mesma, é exatamente a mesma coisa. Eu acredito, cara. Eu até comento com a galera quando me manda mensagem lá e quando eles me dizem assim, eu opero totalmente diferente e te viu a mesma coisa. Eu digo, acredito 100%. Porque, na verdade, o movimento, quando ele é bom, independente da técnica, todo mundo vai enxergar ele. Né? Agora, por que a contraparte, digamos, vai estar operando diferente? Aí por outras crenças, ou porque o pessoal, de repente, às vezes não tem nenhuma técnica, ou está operando apenas uma figura e não está vendo um contexto, né? Então, geralmente... Pode pegar a galera do OTT ali, um dia bom, todo mundo foi bem. Que é muito claro que é bom, que tu abre o gráfico de noite e diz, nossa, hoje parece que foi tranquilão. Sim. Todo mundo foi bem. E o dia mais enroscado vai ter um ou outro que conseguiu tirar alguma coisinha, mas vai dizer... todo mundo vai falar, cara, hoje tava punk. Hoje deu trabalho. Né? Mas daí depende da técnica de cada um. Um tirou uma coisinha, outro não. Mas todo mundo viu que estava enroscado naquele dia, né? Sim. Ó, agora aqui tem um outro padrão acontecendo agora, que é um padrão que eu acho que é o pior padrão que tem, não, o segundo pior padrão que tem na minha análise técnica, tá? Que é o TTR, o TTR nada mais é do que uma faixa de preço muito estreita. Certo. Que é isso aqui, ó. Tá acontecendo agora. Olha o tamanho do corpo. Corpo pequenininho, sim, pavio grande dos dois lados, né? O Al Brooks chama isso aqui de arame farpado, porque ele diz que se tu tenta comprar, tu é estopado. Se tu tenta vender, tu vai. Então tu machuca dos dois lados, né? Você sabe, assim, na prática, o que acontece aí, o que tá acontecendo aí? Eu não tô olhando, tá? Eu tô tudo fechado. Mas isso daí acontece quando tem uma arbitragem. Quando, por exemplo, a XP faz muito com a CM Capital. Então eles varrem tanto vendedores quanto compradores. E eles ficam... Eles entram a mercado, eles colocam a saída deles, e assim, provavelmente é a XP, que entra por uma ponta e sai pela CM Capital. Sim. Como que eles fazem isso? Claro, é HFT. Se você olhar, HFT, né? Se você olhar o book, presta atenção, e eles sempre entram com 577 contratos. Cara, é muito. Tipo, dá quase 10 mil contratos. E quando eles começam a fazer isso, o preço vai varrendo compradores e vendedores. Hoje no índice tá assim. É complicado. Eu já imaginava que normalmente ele ficasse em TTR por HFT, né? Só que eu imaginava principalmente que aconteceria um esvaziamento, digamos assim, do book, né? Uma redução de pessoas comprando ali, né? Então o mercado, o HFT vai ficar trabalhando, comprando e vendendo, porque ele precisa melhorar o saldo dele, né? Então ele vai acabar jogando para um lado para o outro. E ele é ruim porque, ó, imagina nesse range aqui, que tem 390 pontos. Na minha técnica, como é que eu vou operar isso aqui, né? Porque eu tenho que sair nos 50%. Sim. Então eu teria que operar com muitos contratos e com um alvo muito pequeno, daí fazer um scalp bem pequeno, só que daí na maneira que eu estruturo o meu stop também ficaria muito pequeno, ou seja, eu diminuo a minha taxa de acerto. Né? Então, dá para fazer? Dá, mas não vale a pena. Eu prefiro esperar então ele sair disso aqui e mostrar outra coisa. Daí eu vou operar essa outra coisa e não mais isso aqui. Sabe? Tem horário para você operar? Você opera até determinado horário ou não? Só depende de Eu, no meu caso, até as 13 eu tenho operado ultimamente. Até as 13? Mas muito mais por questões aí minhas mesmo, né? Não é questão técnica ou gráfico, não. Não. Agora, o que eu vejo é que a maneira que eu vejo o mercado e vou procurar operações
é muito melhor operar nas aberturas, né? Porque é quando o preço tende a fazer uma movimentação maior, ainda mais em índices. Então, a abertura de mercado, ele geralmente dá uma movimentação. Nem sempre acontece, óbvio, mas a maioria das vezes acontece, né? Hoje, por exemplo, aconteceu. Ele deu uma movimentação grande até às 10, depois na abertura do mercado à vista, ele está parado até agora, né? Acabou de abrir o mercado americano e o preço não continua mexeu, consolidado. Exato. Perfeito. Agora, o que acontece aqui, ó? Ele está formando uma pressão, no meu ponto de vista, é um equilíbrio ainda, tá? Eu estou vendo esse TTR, mas ainda é um equilíbrio. Vou até botar outra cor aqui, ó. O TTR é aqui, mas o movimento maior é esse aqui. Certo. Quanto mais tempo ele vai ficando dentro dessa região, é como se estivesse acontecendo uma pressão, acumulando ali dentro, né? Então, imagina, toda aquela pressão entre compradores e vendedores, até que uma das partes vai se motivar para romper esse mercado para algum outro lado. E aí, digamos que se ele romper para baixo, que seria poderia ter quem olhou essa primeira barra vai dizer, foi uma reversão do mercado, né? Do meu ponto de vista, já é um novo rompimento. E aí agora ele estaria mostrando vendedores abaixo aqui. Sim. E aí, obviamente, em alguns momentos vai falhar. Né? E vai aparecer a condição ideal, tu entra vendendo e o mercado reverte, volta para dentro do equilíbrio. Sim, né? Então... e basta um player também ligar um HFT, um cliente da UBS. Eu preciso comprar 20 mil lotes do preço X ao preço X. Se tiver contra, ele vai passar por cima. Não tem jeito. Perfeito. Eu lembro de uma que a gente estava estudando uma época ao Brooks, né? E eu tinha um pessoal muito revoltado falando assim, mas tu vê, o rompimento estava na condição ideal e tal, mas ele acabou revertendo. Cara, isso aí pode acontecer a qualquer momento no mercado. Sim. Eu posso estar numa operação linda, dando muito bem, basta entrar um player e vai mudar todo o jogo. Exatamente. Naquele momento. Basta o cara querer, o cara precisar. E o mercado é interessante por conta disso, né, cara? Com certeza. Essa oferta e demanda é muito legal. E a gente é apaixonado por isso, né? Exato. E aí eu vou citar também por que eu uso tão pouca coisa, tá? Geralmente não são as perguntas que eu recebo. Mas tu usa as médias, por que tu usa as médias? É uma pergunta que eu também uso. As médias que eu uso aqui, até o pessoal pediu para eu deixar ela com cor, assim, né? Um pouco mais destacado por causa dos vídeos, mas a tela que eu uso para operar é essa aqui, ó. Que não aparece o contador de candles e as médias aparecem bem fraquinho aqui, né? Perfeito. Pra não interferir na minha visão. Eu uso ela porque, nesse caso aqui da barra 1, eu vejo o distanciamento da média. Então, ela é uma informação a mais para me dizer que o preço está, digamos, esticado, né? Ele está comprador, mas ele está muito longe da média. A gente sabe que o preço tende a voltar até a média ou a média ir até o preço, né? Porque quando acontece esse distanciamento muito grande, ele pode ser duas coisas. Ou ele está trabalhando dentro de um vazio, ou seja, alguém raspou o book aqui, trouxe o preço até aqui, e aqui que vai aparecer os vendedores. Que é um vácuo de liquidez, na verdade. Exato, perfeito. E aí a média vai me dar mais uma informação. Ele vai dizer, a média está muito longe, então isso aí talvez seja um vácuo de liquidez. Agora, ou então, pode ser entrada realmente de força do mercado e ele vai ir muito mais acima. Né? Mas normalmente, até por tempo de tela, a gente sabe que mesmo com a entrada de força, ele vai parar em algum momento, como aconteceu aqui, ó. Ele vai parar e vai esperar a média chegar nela, no preço, né? E aí, depois que a média chegar nele, é que talvez uma das partes, algum player, vai tomar uma posição. Qual que é essa média, Éder, que você usa? Eu uso a de 9, que é uma média mais rápida. É exponencial? Exponencial de 9. E uma aritmética de 20. Tu usa aritmética? Uso a aritmética também de 20. A Qual exponencial que é o peso de 9... das duas para você? O que tu diria com o peso? Qual que é a mais importante? Por exemplo... tá. Qual que é o peso? Eu entendi qual que era o peso. É o peso. O peso é a 20. A 20? É a mais longa. É a mais longa. Tá. Que aí eu acredito que se alguém está posicionado considerando valor, né, contratos e tal, a distância da 20 vai refletir muito mais essa diferença, essa distorção de preço. Né? Certo. A 9 ela é muito curta, são apenas 9 períodos de 5 minutos, então ela vai mostrar uma posição mais rápida, né? Tá. Por exemplo, a 20 agora aqui, ó. Eu ia falar isso agora, nesse caso. Eu ia falar isso agora, ao vivo. A 20, por exemplo, ele está começando a me dar sinais que a gente pode ter um rompimento vendedor. Tá? Ainda por enquanto é só sinais. A barra não fechou ainda, né? Então eu tenho ainda essa região aqui, ó.
de fundo do equilíbrio. Na prática, se der sua entrada, me fala. Na prática. Sim, se der a entrada eu vou falar. Ó, eu vou medir aqui o range. Eu tenho 650 pontos de range aqui desse último equilíbrio, tá? Certo. 650, 20% disso. Eu vou querer no mínimo 130 pontos de distância desse range. Ok, de stop. Então eu vou... Ou de gain. Não, de fechamento. Ah, fechamento de fechamento para você entrar. Isso. E aí você entraria vendido. Aí eu entraria vendido. Eu tava em dúvida nisso. Aí eu entraria vendido. Caramba, velho. Eu tenho, por exemplo, aqui volume aqui embaixo, tá? Certo. Por que eu olho volume? É o financeiro? Ele é um volume financeiro, mas ele é um volume, eu deixei tudo da mesma cor, que tanto faz, comprador, vendedor, né? Sim. Eu só quero ter uma ideia de se um rompimento acontecer sem volume, geralmente ele não faz sentido nenhum. Então, se eu estou olhando aqui para o rompimento, às vezes eu olho para o volume, mas eu geralmente uso mais o volume quando eu quero confirmar se o mercado está equilibrado, porque eu estou vendo daí o volume caindo, né? Como aquela hora do TTR ali, que o volume foi caindo. Certo. Então ali me confirma. E essa média do volume qual que é que você usa? É de 20 períodos. Aritmética de 20. Também. Tá. Aí responde a pergunta sobre o peso. Eu gosto mais da média de 20, então eu uso ela também no volume, para ter uma ideia. Aqui na 20, agora a gente está vendo, ó, pode ver aqui, se fosse um bom rompimento, do meu ponto de vista, ele já estaria trabalhando, fechando próximo das mínimas. Ó. Não abriu entrada para mim. Aí você não entraria, nem se ela romper? Aqui eu não entraria. A 20 agora? Nem se ela romper a 20, só se ela fechar abaixo da 20. Entendi. Com um distanciamento de 20% do range. Entendi. Aí eu posso entrar. Tá? Nem sempre eu uso os 20%, às vezes eu uso menos, porque isso aí não é um cálculo. Vai no olho, nem nada. Né? Você já é só tá um filtro. Claro. É um filtro que eu uso a mais para confirmar. Tá? Perfeito. Então agora a gente consegue ver que a 21 começa a ter um pouco mais de volatilidade, né? 10h40, até onde eu lembro, não tem nenhuma notícia por agora. Acho que não. Então vamos ver o que vai acontecer. Se fechar a 21 abaixo da 20 e fechando próximo da mínima, eu acho bem melhor do que seria se fosse apenas a 21. Tá? Mas parece que não é o que vai acontecer. Ó. Parece que ele continua dentro do equilíbrio. Sim. Então, no meu ponto de vista, aqui ainda é equilíbrio para mim. Ó. Isso aqui ainda é equilíbrio. Então, eu estaria muito mais agora interessado em comprar do que vender. Nossa, a gente usa isso. Perfeito. Vamos ver como é que ela vai fechar ali. Agora vai ser interessante porque no final dessa aqui a gente vai ter uma ideia do que vai acontecer de fato, né? Se vai ou não vai. Sim. E se vai romper ou não, né? Mas aí a outra pergunta que eu geralmente respondo referente à quantidade de coisas que eu uso na tela é que assim, como eu estou olhando para o preço diretamente barra a barra, eu acredito que eu tenho que ter só aquilo que eu vou usar como informação, né? Então eu tiro tudo aquilo que eu não uso para nada. Perfeito. O volume, por exemplo, eu poderia tirar porque eu uso muito pouco. A média eu poderia tirar também porque eu uso pouco. Sim. Mas eu deixo ali que, né, já que está aqui no meu gráfico, eu vou usando e eventualmente eu acabo usando ela como uma informação a mais. Mas o que eu estou de olho mesmo é isso aqui, as barras, né? Se eu colocasse o fluxo aqui, por exemplo, como eu já tentei em alguma época, né, no passado, o problema é que aí eu iria olhar para o fluxo e olhar para o gráfico. E olhar os dois e provavelmente em algum momento eu ia hesitar e perder uma boa oportunidade. Perfeito. Né? Então, como a maneira que eu leio está baseada em gráfico e nesses movimentos de equilíbrio, desequilíbrio e tudo mais, eu acho que a minha maior vantagem é operar em cima disso e não em cima de mais informações, sabe? Porque aí eu consigo tomar a decisão mais rápida e com uma estatística que eu já apurei, que eu já validei o operacional. Perfeito. Olha essa barra 21, que loucura. Essa era a nossa entrada aí, para comprar. Chegou a entrar ou não? Você entrou, amor? Comprou? Ela tava... Comprou. É engraçado, cara, porque, assim, dentro da Preciosa, né, que ela... Isso é muito louco. Que ela deu o nome, que a gente usa há muito tempo. Cara, é exatamente isso daí que você falou. É interessante, pelo menos, quando ele vem pra exaustão. Porque eu chamo isso de exaustão de preço. Por mais que tenha um range pequeno, ele veio na venda... ficou cansadinho, não foi. A gente entra pra pegar essa volta, pegar essa faquinha na mão. É muito interessante, velho, muito interessante. É legal. E eu acho bacana que vocês operam, por exemplo, com um scalp bem curto, né? Sim. E aí tem gente que fala, pontos. mas não funciona, não tem como funcionar. Cara, no mercado tudo pode funcionar, Exato. nada pode funcionar, depende de quem faz, por que faz, e principalmente, é uma coisa que eu bato muito na tecla, que é ser coerente. Então, se tu me explicar a tua operação hoje
e daqui a 2 meses tu me explicar de novo, tem que fazer sentido a tua operação. Perfeito. Né? Então, algum sentido eu tenho que fazer. Não dá para ficar diferente. Não, hoje eu fiz essa venda assim, mas aí amanhã é outra e depois outra. Porque aí tu não consegue validar o operacional, tu não sabe qual é a estatística de acerto que ele tem, não consegue ter fator de lucro em cima dele, nada disso, né? Sim, e claro, o GR, que com certeza é o carro-chefe, né? Eu tenho mais uma pergunta, o Éder. O mercado, ele é cíclico, ele muda todos os dias. Às vezes ele dá uma entrada, às vezes dá outra. Eu sou um cara que eu trabalho com várias estratégias, tenho 5, 6. Então depende do mercado, às vezes em 10 minutos eu consigo colocar uma de um jeito, outra de outro. Você faz um padrão todos os dias, a mesma? E aí, já aproveitando para dar uma outra pergunta. Você opera em outra conta também? Você opera igual? Essas duas questões. Entendi. Funciona assim, na conta pública, eu geralmente trabalho com 2 estratégias só, que são as estratégias de maior probabilidade do operacional, né? Que é o Prime ali, né? Porque eu acho que tem taxa de acerto maior e tudo mais, que seja mais fácil o pessoal olhar, porque o que acontece é que quem assiste os vídeos, inevitavelmente, em algum momento, vai tentar fazer sozinho, apenas olhando nossos vídeos, né? Claro. Então, eu tento não deixar nada muito complexo ali na conta pública, justamente para ter uma curva também de capital que seja mais... não ia dizer mais tranquilo, mas é impossível ser tranquilo uma curva de capital, né? Mas é uma curva que seja um pouco mais saudável, né? E que assuste menos, digamos assim. Certo. E na minha conta daí, pessoal, eu faço daí usando todas as estratégias que eu tenho, inclusive operações que são de maior risco, né, que são de menor probabilidade, mas que eu poderia fazer. Por exemplo, uma que eu considero que é de maior risco, apesar de ser boa a probabilidade, é fazer compra em barras esperando uma falha, como a 20. Fechou a 20, eu comprar, acreditando que não vai romper para baixo. Tá? Fechou a 20, eu compro. Só por que eu faço isso na minha conta pessoal e não faço na pública? Porque na pessoal eu sei que eu estou analisando isso aqui, ó, que tem compradores aqui, que tem compradores aqui, tem compradores aqui. Né? Eu estou vendo a pressão compradora. Sim. Agora, de repente, ele já estivesse dando sinais aqui de vendedores, eu não ia comprar essa 20. Perfeito. De repente, quem está olhando a gente comprando nessa região, vai lá e compra achando que ele ainda está dentro de uma região, e na verdade ele já está mudando para outra, e eu vi esses sinais e ele não viu. Entendi. Então eu não gosto, eu prefiro esperar uma barra de sinal. Por exemplo, se a 21 fechasse uma barrinha assim, ó, um paviozinho aqui embaixo, eu teria comprado para sair aqui. Perfeito. Tá? Teria dado certo aqui pelo esse movimento. Claro. Mas como ele já, ó, do jeito que ele fechou a 21, aí eu já não compro a 21. Tá? Então eu uso na conta pública aquilo que eu acho que é de maior probabilidade, e quando eu faço algo um pouquinho diferente ali, porque às vezes, né, a gente está precisando melhorar o preço, faz alguma coisa e faz uma outra operação, eu explico no vídeo, digo, olha, essa daqui não é um tipo de operação que eu gosto de mostrar aqui, mas eu fiz por isso e aquilo outro, né? Entendi. E em outras contas, em conta de mesa proprietária, aí sim, aí eu opero mais sem filtro, digamos assim. Eu entro, algumas operações são as mesmas que eu faço na conta pública, que se eu vi aqui, eu faço lá também, né? E outras que eu faço lá são mais arriscadas, assim, né? De menor probabilidade, porque daí é claro que eu tenho que operar mais agressivo lá, né? Perfeito. Perfeito. Tem alguma dúvida, amor? Não. Tranquilo? Tudo certo. Muito obrigada. Sensacional. Parabéns. E um detalhe aqui, que quando eu explico sobre pressão, até tem um vídeo no canal falando sobre força, momento, pressão. A 21, eu não sei se a tua visão aí do fluxo, a visão de vocês é a mesma, mas a 21, no meu ponto de vista, não tem nada de força. Isso aqui é apenas pressão compradora aqui, que em algum momento o pessoal que tinha ordens aqui no meio ou retirou as ordens, ou tinha menos, ou alguém quis rapar aqui, que olha, ele vai lá e desloca para o outro lado rapidamente, e só vai encontrar vendedores aqui em cima, e não aqui no meio, né? Então essa região do meio aqui, ó, é uma região como se fosse um vazio, ele acaba correndo de um lado ao outro. Nesse caso eu não estou olhando nada do fluxo, mas lembra que eu falei para você da questão da arbitragem? A questão aí são duas questões. Sim, a galera, por exemplo, quando você fala que tem um vendedor aqui, e a hora que esse vendedor, o que é o vendedor, quando ele sai da posição de venda, ele entra com uma posição de compra. É simples, né? É simples. Sim. Quando ele faz essa arbitragem, é exatamente isso que o preço faz. E aí ele vai levando todos esses vendedores que tem o stopzinho aí na parte de cima, porque a gente sabe que quem vendeu aqui, nessa região sua
desse rangezinho pequeno, tá com o stop acima aqui do 146 e 100, 125, 130. Então o que eles fazem? Eles levam e sai rápido. Então eles ficam fazendo isso, essa arbitragem. Agora, como eles fazem junto com o cheio, eu não sei. Eu sei que tem a ver com índice cheio. Na prática, não sei exatamente o que eles fazem. Mas pode reparar, Éder. Inclusive, é legal porque assim, eu tento achar isso. Eu tô tentando achar alguém para conversar sobre essa questão. Porque eu tenho ideias, eu já ouvi ideias de outras pessoas na questão da arbitragem, principalmente XP. Ô, amor, eu acho que chegou o forneto. Você dá uma olhada? Eu acho que... Por favor. Quer ver? Deixa eu quero te mostrar, cara. Porque seria muito bom, velho, se você puder ter um tempo pra estudar isso. Poxa, seria fantástico. Deixa eu colocar aqui rapidinho no meu. Pode botar. Porque eles fazem o dia todo, velho. O dia todo. Quer ver? Deixa eu colocar aqui pra gente. E eu tô tentando entender. Na prática, eu já entendi o que acontece, tá? Na prática, eu já entendi. Deixa eu colocar aqui. E compartilhar minha tela. Só que eu queria saber. Eu sei o que acontece no gráfico na hora que eles estão fazendo. Mas eu não sei como que eles fazem isso. Não chegou, amor? Ah, não. Pô, cara, tô esperando um forneto pra fazer pizza que eu comprei em São Paulo. Não chega, velho. Os caras falaram que vieram, não chega essa porcaria. Eu faço o Pix e já começo a olhar o rastreio pra ver se já tá chegando o produto. E ontem ainda falaram que, pô, a gente tentou entregar. Tentou porra nenhuma, eu tava aqui. Putz, essa é sacanagem. Vamos lá. Estão vendo aí? Tá. Deixa eu tirar essa parte minha aqui. Pera aí. Pera aí. Ih, trava essa porra. Só um minuto. Foi. Estão vendo aí? Oh, meu Deus do céu. Aí. Vamos esperar só um pouquinho que já já eles fazem isso aqui. E assim, o Éder, isso é algo que ajuda muito hoje na minha tomada de decisão para compra ou venda. Eu sei que quando eles fazem isso, o preço ele vai ficar... Ó, tá vendo a CM Capital entrando aqui? Ó a XP entrando, ó eles arbitrando aqui, ó, no 950. Aí daqui 15 segundos, 30 segundos, eles fecham todas essas ordens e entrar mercado para sair lá na outra ponta. Fica olhando. E isso, quando acontece isso, geralmente, ó, ele saiu, tá vendo? Aí ele entra no outro, tá vendo? Geralmente eles varrem compradores e vendedores. Agora, ok, isso eu sei, mas como? Por quê? Como tirar vantagem, né? Como tirar vantagem sobre isso? E assim, não era recorrente, tá? Não era. Depois do tarifaço do Trump, meu irmão, isso aqui virou, pra quem tá no fluxo, virou um inferno, velho. Porque assim, isso daqui... É isso aí que eu queria mostrar. Deixa eu fechar aqui, voltar pra você. Pera aí. Isso daí, pra quem opera fluxo, a gente sabe que aquela parte que você falou, putz, vou parar de compartilhar, tá? Pode compartilhar a sua aí. Beleza. Sabe aquilo que você falou? Eu entrei, deu minha técnica, tá tudo indo bem, mas algo mudou pro outro lado? É isso. E como? Eu tô tentando, de verdade, eu tô tentando entender, mas, cara, como que eles conseguem fazer isso? Pra tomar essa vantagem, então, fica aí uma... É difícil, né? Teria que ter alguma forma de rastrear a hora que entrou aquele padrão. É que aí tu teria que ter realmente como se fosse um HFT também, né? Para ver a entrada deles, fazer uma posição ou junto com eles ou contra eles, né? Então, eu geralmente manter até que eles mudam. Sim. Não é nem, eu acho que para mim é mais por curiosidade saber o que o cara que programou, porque é um HFT, pelo tempo você vê ali milissegundos. Sim, que os caras colocam, mas ó, a ordem ele foi lá em cima quando eles ligaram.
Eles ligaram de novo, ela foi lá embaixo. E se eles ligarem de novo, ela volta lá pra cima. Então ela fica estopando vendidos e comprados o tempo todo quando tá assim o mercado. E aí o problema é o seguinte. Tá, eles fazem isso de novo. Aí eles blefam e aí eles sentam a mão a mercado na venda e ele perde isso daqui e vai embora. Tá acontecendo muito. E eu queria tentar, eu tô tentando entender na prática o que esses caras fazem, como que eles fazem. Por que eles fazem assim, né? E como que eles tiram essa vantagem do mercado? Porque é eles que estão mexendo, deixando o mercado errático. Porque pra mim, uma barra que vem aqui no 140, o que aqui? Na máxima, perto aqui. E desce rápido, desce da maneira que desceu. Putz, é um cara que... Aí as pessoas falam em manipulação, né? Porque não deixa de ser. O cara tá manipulando o preço pra onde ele quer. Ele entra por uma ponta, sai por outra. E detalhe, às vezes ele entra em 3, ele entra pela Warren também. Tipo, é inacreditável. Aí você olha, os caras arbitrando CM, XP e Warren na mesma quantidade de contrato, no mesmo é mais ou menos o mesmo. No mesmo horário, tipo assim, milissegundos de diferença. Você sabe que é um player que tá usando 3 corretoras. Sim. Cara, é inacreditável. E aí eu tô tentando rastrear isso daí, mas eu não consigo. E esse termo de manipulação, ele é... Porque assim, com certeza, tudo, podemos cientizar a palavra manipulação, a gente pode dizer que tudo é manipulado, digamos, né? Sim. Que alguém está querendo manipular o preço para um local. Perfeito. Só que às vezes o pessoal coloca como se fosse de fato uma questão de crime, né? Vamos manipular por... Mas aí fica pensando, qual é a motivação, né? Por que um banco vai querer a minha ordem ali com 10 contratos em si, né? Sim. Não é só para me estopar, não. O objetivo dele não é apenas me estopar. O objetivo dele é outro. Por algum motivo, ele está indo até aquela região de preço, mas não necessariamente por minha causa, né? Perfeito. Dentro do... Só uma dúvida rapidinho, Éder. Dentro do que o Márcio falou e mostrou no book para você, você consegue correlacionar, assim, nas barras, esse momento que eles fazem isso? Assim, só olhando as barras, você fala, puta, tá acontecendo uma arbitragem aqui, por exemplo, ou não? Muito rapidamente, não. Eu consigo ver com mais tempo, que seria o PTR, por exemplo. Tá. Eu sei que aquela região ali, eu tenho certeza que tem HFT trabalhando ali, entre compras e vendas, fazendo, né, ou market maker, né, fazendo preço só naquela regiãozinha ali. Então eu consigo ver com a formação de algumas barras, né? Então eu tenho que ver no mínimo aí uns 15 minutos para ter 3 barras para eu enxergar que o preço está parado ali. Perfeito. Agora, tão rapidamente assim, eu não consigo ver pela barra. Que aí é só o ruído, né? Eu só consigo enxergar ruído da barra se mexendo. Perfeito. Éder, tá acabando o tempo aqui, falta 3 minutos e meio para acabar a reunião aqui que eles bloqueiam, né? Considerações finais aí. E depois eu... Aliás, eu já quero agradecer, irmão. Quero agradecer. Super papo. Eu anotei um monte de coisa aqui, ó. E com certeza eu vou colocar em prática na minha forma de operar algumas coisas. Cara, obrigado mesmo aí pela humildade. E só parabenizar porque seu trabalho é incrível, irmão. Obrigado mesmo. Pô, obrigado, cara. Obrigado, eu agradeço o convite de vocês aí. É sempre legal conversar com outros traders, né? Falar sobre técnica também, porque é uma coisa que a gente gosta, né? A gente vai até tarde, às vezes, falando sobre técnica com todo mundo. E quero também fazer o convite aí, futuramente, a gente parar para conversar, fazer um vídeo falando sobre situações gerais do mercado, né? Falando um pouco sobre o mercado mesmo, sobre traders, sobre gerenciamento, sobre formas diferentes, que eu acho que agrega bastante aí para todo mundo que quiser assistir, obviamente. Perfeito. Quer falar alguma coisa, amor? Ele colocou o microfone para mim. Muito obrigada, Éder. Foi principalmente para mim, assim, o fluxo é uma ferramenta muito rápida e o Márcio domina isso há muito tempo. Então, seu operacional agregou no meu porque eu consegui, que eu sou mais conservadora, então eu consegui montar o meu. Então, eu agradeço e vamos seguindo. Que legal. A gente vai seguindo aí. Com certeza, com certeza. Obrigado. Valeu. Obrigadão, gente. Até a próxima. É nóis. Pra ti também. Valeu. Até mais. Tchau.